Bom, nós vamos começar hoje, Nós vamos falar nesses primeiros dias sobre salvação. A maior dúvida que eu sinto que há na vida cristã é que as pessoas não entendem bem a salvação. Se você não entender bem a salvação, você passa o tempo, você conhece essa história bíblica, você conhece um pouco da vida cristã, mas você não tem certeza da tua salvação, você não sabe explicar, você não tem convicções. Então eu vou tentar mostrar de todas as formas possíveis, tá? E aí vocês vão tentando criar perguntas. Quando a gente vai falar de salvação, primeiro eu preciso entender ser salvo do quê? Porque eu vou te salvar, mas para você me salvar eu preciso estar num estado de perigo, uma situação que precisa de ajuda, tá bom? Então nós vamos olhar para a Bíblia e enxergar o plano de Deus para salvar o homem. Até o capítulo 3 de Gênesis, eu vou ter uma cena, tá? Péssimo para desenhar, mas a primeira cena, Deus e o homem, eles estão juntos. Deus e o homem estão juntos, na primeira cena. Até Gênesis, capítulo de número 3, onde nós vamos ter a queda, você vai ver que está essa cena de Deus e o homem estão juntos. Certo? Depois da queda, eu vou ter outra cena. Deus e o homem estão separados. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então, Deus e o homem estão separados por causa do pecado. Depois eu vou ter outra cena. Deus e o homem novamente unidos por meio da cruz. Tá certo? Então, se você perguntar, se alguém perguntar para você, a Bíblia fala do quê? A Bíblia só fala isso aqui. Todo livro conta apenas a história. Deus e o homem estavam juntos, o homem pecou, foi separado, Cristo veio para unir novamente o homem a Deus. E se o homem não for unido, não receber Cristo, ele permanece no estado de separação. Tá certo? Agora, isso tem mais uma cena aqui. Tá? Mas essa aqui é a consequência de quem aceitou Cristo, que é novo céu, nova terra. Ou seja, o plano é a eternidade. Esses canetas estão tudo fracos. Tudo bem? Até aqui? Então, temos aqui Deus e o homem juntos, não havia pecado. O homem desobedeceu o pecado. Para resolver essa questão do pecado, Deus envia o próprio Filho para a reconciliação. Quem aceita Cristo reconcilia, quem não aceita ainda está nesse estado. Isso aqui é uma questão à parte, porque novo céu, nova terra para quem aceitou no ponto final. Tá? Então seriam 4 cenas, mas essa última eu não vou valorizar ela agora, porque eu quero que vocês mantenham o foco aqui, que é o discipulado. Tá bom? Olhando para essa cena aqui, qual que é o problema entre Deus e o homem? O que quebrou entre eles? O pecado foi a causa, né? Mas o que quebrou? O que eles tinham antes? Comunhão. Então, se eu tivesse que resumir a história numa mensagem bem básica e simples, dizer, olha, a comunhão foi quebrada. E em Cristo nós voltamos a ter comunhão com Deus. Posso trocar a palavra comunhão por relacionamento? Havia relacionamento entre Deus e o homem. Com o pecado, não havia mais relacionamento entre Deus e o homem.
por meio da cruz, você pode ter novamente relacionamento com Deus. Ficou claro? Porque o pecado quebrou o relacionamento com Deus e o homem. Por que o pecado quebrou o relacionamento entre Deus e o homem? Tudo bem. Deus, ele é um Deus santo. Existe oposição a Deus? Não. Satanás pecou. E o pecado é uma oposição a Deus. Quem se opõe a Deus é quebrado da comunhão. Ninguém pode ser adversário de Deus. Satanás se colocou na posição contrária. O pecado é uma oposição a Deus. Certo? Satanás se colocou numa oposição a Deus e quebrou o relacionamento. Deus é um Deus santo. Não pode ter harmonia, uma oposição com o próprio Deus. Ele não pode ter harmonia. Quebra a harmonia com sua santidade. Ele é santo. Tá bom? O homem peca, ele se torna igual a Satanás, opositor de Deus. Tá bom? Deu para entender? Tudo bem, partindo então dessas três cenas. Então, a questão principal aqui é a volta para o relacionamento. Deus sabia que o homem ia fazer isso. Sabia? Claro. Ele sabia. Sim. Ele poderia ter evitado se ele quisesse. Poderia. Claro, ele é Deus. Minha pergunta é, o objetivo de Deus ter deixado tudo isso acontecer é para que o homem evolua? É como a gente sabe que o filho vai cair. A gente pode evitar uma queda que talvez, mas a gente deixa para a criança aprender. Aprender, você aprendeu, né? Foi difícil, mas você aprendeu, então, né? É isso? Evolução? Não. Não é? Não. Por quê? Para a gente, não existe um texto bíblico claro dizendo foi por isso. Não existe. Mas quando nós olhamos a história bíblica, qual a razão de toda a história bíblica? Gerar filhos. Por quê? Porque Adão não foi gerado filho. A Bíblia fala que Jesus era o único filho, o unigênito do Pai. Tá certo? O unigênito do Pai. Depois da cruz, ele passou a ser primogênito entre muitos irmãos. O texto de João diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Cada ser produz de acordo com a sua espécie. Cada ser produz de acordo com a sua espécie. Então, um homem pecador gera um filho pecador. Um homem pecador gera filhos pecadores. E filhos pecadores geram filhos. Então você observa que isso aqui vai descer. E vai encher toda a terra. Lembre-se que quando a mulher, Adão e Eva caíram, Deus vem e fala para ela o quê? Que a vontade dela seria para o marido, ou seja, a liderança seria dele. Essa é uma consequência, porque a mulher sem liderança acaba ficando do lado da árvore lá, olhando para a fruta que não deve, entendeu? Então tem que ter uma liderança, mas os olhos do homem precisam estar atentos, senão dança do mesmo jeito. E que ela daria a luz com dores.
Para o homem, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então, observa que para ele, a maldição de gerar um planeta cheio de homens, maldita é a terra por tua causa. Tá certo? Até aqui? Tá bom? Tá. Maldita é a terra por tua causa. Então, um homem pecador gera filho pecadores, pecadores que geram pecadores, pecadores que geram pecadores. Tá bom? Aparentemente, não tem mais jeito. Só uma ação milagrosa. Por quê? Como é que eu vou quebrar esse ciclo? Se um pecador gera um pecador. Quando ele nasce, já nasceu doente. Nasceu pecador. Não quebra o ciclo. Então, dos Gênesis 3 para frente, começa então o plano de Deus para quebrar esse ciclo para gerar filhos. Quando você vai estudando a Bíblia, entendeu? Você vai percebendo que Deus fala a partir do reino espiritual. E todo o conceito tem sentido lá, nem sempre tem sentido aqui. Tá certo? Então, certamente o morrerás era mais profundo do que nós hoje analisamos. Porque morte, no conceito de Deus, é separação dele. Por quê? Porque Deus é vida. Deus é vida. Tudo precisa estar ligado nele para ter vida. Pois ele criou todas as coisas. Sem ela, nada do que existe, diz o texto bíblico, teria existido. E ele sustenta todas as coisas. Tá certo? O homem foi criado num estado em que ele estava ligado a Deus. Deus tinha comunhão com ele. Mas essa comunhão ela foi quebrada por causa do pecado. Tá certo? Automaticamente, na perspectiva de Deus, o homem está vivo ou está morto? Se ele é vivo, o que tem vida tem que estar ligado a ele. O que está desligado dele está morto. Aí você fala, mas como pode estar morto se está vivo? É um morto-vivo, né? Eu fiz um teatro sobre um morto-vivo. Não sabe mesmo, uma graça. Eu uso esse exemplo. Tá vendo essa plantinha aqui? Tá? Essa plantinha aqui do lado. Aqui, ó. Murilo, olha aí a plantinha, tá? A plantinha está aqui. Está plantada. Ela está viva ou ela está morta? Está viva. Aí eu pego essa plantinha e eu tiro ela. Estou com ela na mão. A plantinha está viva ou está morta? Sim, morta. Está viva ou está morta? Carol. Está viva? Está viva ou está morta? Vocês falaram que está viva, falaram que está morta? Está morta? Sim. Porque se voltar, ela volta, ela vive. Então, tá Se eu colocar ela de volta, ela vive. Então, a vida dela aqui fora, ela depende apenas de uma questão: certo. voltar para a Terra. Caso eu mantenha ela longe, o que acontece? Ela não vai subsistir. Tá bom? Então, ela tem um tempo de vida para voltar para a Terra. Se nesse tempo de vida ela voltar para a Terra, ela continua com vida. Se ela não voltar para a Terra, ela vai secar e vai morrer. Tá certo? Já entenderam? O homem está vivo ou está morto? Sim. Ele tem um tempo de vida para que lhe seja dada a chance
voltar por meio de Cristo, da cruz. Olha o sacrifício aqui, no meio do retorno. Se durante a vida dele, ele não tomar a decisão de voltar para a comunhão, o que acontece? Ele permanece no estado de separação, essa plantinha morre sem estar ligada à vida, que é o próprio Deus. Imagina aqui uma nave espacial. Essa nave aqui depende da sua imaginação, tá? Então, o astronauta ele sai aqui e ele vai fazer um reparo. Ele vai fazer um reparo aqui fora da nave, lá, tá com todo o equipamento, fazendo um reparo. E ele tem o que chama de cordão umbilical, que é um Tubo de ar. Não, o tubo de ar, na verdade, pode ir com o seu nível, mas é um tipo assim, um cabo que prende ele à nave. Porque se ele se soltar da nave, tchau, ele vai ficar flutuando lá no espaço, ele vai fazer movimentos, não vai. Então o que acontece? Ele tem um cordão umbilical. Então vamos supor que ele tem esse cordão umbilical, que é esse cabo, e aí esse cabo quebra. Esse astronauta está vivo ou está morto? Quase morto. Almoço. Deu para perceber o que é uma pessoa que está viva, mas aquele período de vida ela precisa se conectar? Então, o homem morreu. O que é morte para Deus? Separação dele. Então o homem está separado. A graça dele é da vida para quem já morreu. Tá certo? Por meio da cruz. Tudo bem? Deus olha assim, não sei se é um artigo muito bom. Até é um pouco difícil de compreender assim, no nosso pensar. Que se eu sou assim, do jeito que eu sou, né? Agora que o pastor me conhece. E o pastor é como se ele fosse tratar o Aaron e o Cauê da mesma forma que você me trata, porque como eu tenho essas ações, meus filhos também vão ter essas ações. Então Deus viu em Adão o que todos fariam, em Adão ele já condenou a morte, certo? Para todos. E aí ele tirou a opção de vida ou de morte que Adão teria, né? Que seria morrer se comesse ou continuasse vivo se não comesse. Então a única opção que nos restou é voltar para a vida. Mais ou menos assim? Porque se a gente já está condenado, a gente tem o arbítrio de voltar à vida em Deus por Cristo. E como Adão errou, né, quando ele por escolher continuar vivo ou morrer, ele escolheu morrer, agora a gente está morto para poder escolher voltar à vida. Né? Meio que a gente foi pressionado a querer voltar ou continuar morto. A escolha para nós é a mesma que Adão teve. Só muda o seguinte, que ele estava no estado de santidade. E nós estamos no estado de pecaminosidade. Só isso que muda para a gente, entendeu? Resumindo, deixa eu tentar explicar para vocês. Imagina que Adão não tivesse tido relações com Eva e não tivesse nascido ninguém. Quem morreu? Com o pecado. Quem morreu com o pecado? Só ela. Hã? Os dois morreram? Não. Morreriam ou morreram? Estão vivos? Morreriam? Morreu. Imagina que eles não tivessem tido filhos. Morreram. Acabou a história. Qual o objetivo disso? Mostrar que morreu um homem só. Porque se Adão tivesse morrido sem gerar filhos, você acha que você estava viva? Não. Eu estava vivo? Não. Então, morreu um homem só, Adão.
não gerou filhos, morreu. Você morreu com ele, porque você ia nascer, não nasceu. Você morreu junto com ele, porque não tiveram filhos. Você morreu aonde? Junto com ele. E eu morri junto com ele, porque não tiveram filhos. Nós morremos. E não teve nenhum filho. Exemplo. Morreu. Qual a injustiça que tem aqui? Nenhuma. O salário do pecado é a pecou. Agora observa que ele teve filhos, mas isso não muda o fato, a morte continua sendo apenas em Adão. Maldita é toda a terra por tua causa. É como se Deus nos olhasse através de quem? De Adão, porque em Adão estava a raça humana. Entendeu? Vou te ajudar um pouco mais. Você sou bonzinho em entrar nisso. Deixa eu deixar você voltar para casa fumaçando. Mas ainda vai ficar um pouco de fumaça aí para a semana que vem. Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5. Deixa eu mostrar essa referência para vocês. Verso 12 em diante. Romanos 5, 12. Quem pode ler para a gente? Romanos 12, 13 e 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Primeiro até aqui. Vejam só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram aonde? Lá em Adão. Não é que nós pecamos. Todos os homens pecaram em Adão. Por quê? A linha do raciocínio é essa que eu levantei com você. Se Adão não tivesse tido filho, eu não tinha nascido, eu estava morto do mesmo jeito. Mas Adão pecou e teve. Então, se ele morreu, eu estou nele. Morri com ele também. Tá certo? Então, todos pecaram. Agora, aqui. Verso de número... Verso de número 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, olha só, um só pecou, por meio dele a morte reinou. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça, da dádiva, da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Vou dizer mais. Só existiram 2 homens na humanidade. Adão e Cristo. Ou você está
em Adão, ou você está em Cristo. Você vai estudar a Bíblia, depois a gente vai chegar nesse ponto, tá? Eu estou antecipando para você fritar menos. Certo. Se eu estou em Adão, Adão morreu. Eu estou morto em Adão. Certo. E isso independe de mim, foi uma atitude dele. Certo. Se eu estou em Cristo, eu estou vivo, porque em Cristo, A comunicação com Deus foi restaurada. tá? Até esse ponto, para a gente continuar aqui, pouco a pouco vai engrossar o caldo. As pessoas falam assim, não, Jesus pagou para o diabo pelas nossas vidas. Tipo assim, não tem aquela ideia? A pessoa fala assim, Jesus pagou para o diabo, solta eles, que eles são meus. Entendeu? Jesus pagou para o diabo? Não, na verdade, ele redimiu um relacionamento que havia sido quebrado por Adão. Sim, mas o homem ia receber uma justiça. Quem é que ia exercer justiça no homem? Deus. Hã? Deus. E ele pagou para quem? Pra Deus. Ele pagou para o próprio Deus. Agora eu vou contar uma história para vocês entenderem, senão fica uma confusão. Um juiz, ele tinha um filho. E esse filho se tornou um malfeitor na cidade. E um dia ele não suportou mais morar com o pai, ele pediu para ir embora. E ele foi embora. O pai continuou na sua vida de juiz. Essa é apenas uma parábola, né? Um fator real não. E um dia aconteceu de um juiz ter que julgar uma causa. Ele nem sabia que o filho dele estava preso. E aí, esse juiz que ia julgar a causa do filho dele por vários crimes, uma lista imensa de crimes, esse juiz ficou doente. Só que esse julgamento precisava acontecer, chamaram ele, ele foi. Chegou nessa cidade, tal, foi fazer o julgamento. Quando ele foi fazer o julgamento, que ele chegou lá, ele olhou e viu que a pessoa que estava lá como réu era o filho dele. O filho olhou para ele e disse, meu pai, né? Vai ser bonzinho comigo. Aí o que ele fez? Ouviu tudo. E aí, condenou o filho. O filho falou, nossa, mas o meu próprio pai me condenou. Ele é juiz, e ele é um juiz justo. Só que quando ele desceu de lá, ele perguntou qual o valor da fiança. O valor da fiança era uma fortuna. E ele disse, eu vou pagar. Vendeu todos os bens que ele tinha, construído durante toda a vida dele, e pagou a fiança do filho. Como juiz, ele exerceu justiça. Como pai, ele o amou. Deus é o ser mais justo. Ele exerceu a justiça quando o homem pecou, dizendo que ele ia morrer, e ele morreu, foi separado. Mas o próprio Deus foi quem sugeriu, deu a solução, e deu a solução entregando o seu próprio filho. Como juiz, justo. Como Deus de amor, entregou o filho. História bonita, né? Não, você emociona. Ela estava chorando. Tudo bem? Ok. Então, houve aqui uma... Ele se fez pecado por nós, recebendo a justiça na cruz, para que por meio dele, todo aquele que crê e o receber, seja justificado por meio do seu sacrifício. Quando Deus olha, aí ele fala, não, esse aqui, ele está debaixo, já está pago pelo sacrifício da cruz, já o justificou. Ele é um pecador justificado. Tá? E ele ressuscita dos mortos. Jesus ressuscita dos mortos. Esse pecador justificado, se ele aceitou Jesus, senão ele continua... Senão ele continua separado. Filho de Adão. Filho de Adão, separado.
Aqui. Separado. Tá? Por causa do pecado de Adão. Pecado de Adão. Ele morreu em Adão. E as pessoas que aceitam Jesus, mas são os convencidos? Nossa. Pode continuar? Mas então como é que tem que saber? Não, porque se confessa com a boca, se crê com o coração. Certo. Ninguém conhece o coração. Só Deus. Certo. É por isso que tem muitos que eu penso que são salvos, e naquele grande dia Jesus fala, apartai de mim, não vos conheço. Porque eles não creem de verdade. Eles apenas aceitaram uma religião, eles apenas aceitaram um ritual. A mudança de comportamento influi alguma coisa? O comportamento dá algumas dicas, mas Se é convencimento ou se é... não é 100%. Nossa capacidade humana, só o Espírito Santo testificando, porque o Espírito testifica também. Quando você vê alguém pregando, quando você alguma coisa testifica, fala assim, não é natural. Você percebe que aquilo tem alguma coisa diferente. Tudo bem? Agora, se eu sou justificado por Jesus, eu recebo tudo por causa de quem? Sacrifício que Jesus fez. Então eu nunca vou poder dizer assim, Deus, se tu achares que eu mereço, quanto é que você vai merecer aqui? Sempre. Não, quanto você vai merecer pelos teus méritos? Nunca vai. Tudo que você recebe porque quem merece? Tudo que você recebe não é porque você merece. Ah, mas eu estou indo para a igreja, eu orei hoje, eu fiz jejum hoje, acho que eu mereço alguma coisa. Você pode jejuar todo dia da tua vida. Você nunca vai merecer. Você fala por quê? Porque quantos pecados te separam de Deus? Você pecou mais de uma vez? Não tem direito de nada. Pecou mais de uma vez, não tem direito de nada. Tudo que você recebe é porque alguém te dá sem você merecer. Quem é que merece? Jesus. Isso chama-se graça. O que é graça? É receber aquilo que eu não mereço. Um favor imerecido. Eu recebi a salvação pela graça. Eu recebo que as minhas orações são aceitas pela graça. O livre acesso é pela graça, só pela graça. Entende? Então, perfeito você nunca vai ser. Tudo bem até aqui? Aí vem uma pergunta, pastor, mas algumas pessoas que a gente vai evangelizar, elas falam assim, mas eu não mato, eu nunca roubei ninguém, eu não faço nenhum mal. Por que Deus não vai me aceitar? Tudo bem, você nunca matou, você nunca adulterou. Mas você pecou mais de uma vez? Porque não é o fato de não matar e não adulterar. O fato é que Adão foi separado por um pecado. E todo aquele que comete mais de um pecado está separado. Entendeu? Aí a pessoa fala... Tá? Então, cuidado com alguns que têm uma ideia de justiça própria. Vamos falar, mas eu não faço nada de errado, por que eu estou numa situação complicada? Porque Adão cometeu apenas um, né? Você cometeu mais de um pecado? Então, para um pecado, foi necessário o Filho de Deus vir à Terra para morrer por nós. Então, não existe esse negócio de não matar. Eu até faço coisa boa, ajudo alguém, dou cesta para os pobres, tá bom? Mas não é por isso. Ok até aqui? Bom, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Acabei de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não acabei? Um exemplo. Vamos criar um exemplo. Qual a minha culpa espiritual? Nenhuma. Então, espiritualmente, eu posso ser mais santo do que eu já sou? Não, porque espiritualmente eu estou justificado pelo santo, eu vou ter um padrão mais elevado do que esse. Então, espiritualmente, no sentido de que aquele que me justificou é 100% santo, então Deus me olha através dele. Tá bom?
Mas e agora? Eu não estou no corpo pecaminoso? Sim. Aí eu não vou cometer um pecado aqui? Sim. Vários pecados ainda? Aí todas as vezes que eu cometer um pecado, tem que aceitar Jesus de novo? Tem que confessar. João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 23. Não é 23. É capítulo 1, verso 9. João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo bem? Então, depois que eu aceitei Jesus, inicia na minha vida um processo que vai durar toda a vida, chamado processo de santificação. Esse processo vai durar toda a minha vida. Então, os pecados que eu cometer nessa jornada, eu devo confessar e me arrepender. Certo? Por quê? Porque eu já estou justificado da minha culpa. Se eu não tivesse justificado aqui, confessasse e me arrependesse, resolveria? Não. Tá? Confessar e se arrepender é para quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Certo? Se eu não aceitar Jesus, confessar e arrepender não é suficiente. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então vamos lá. O salário, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? Salário é o que você recebe por algum tipo de ação. Então eu vou lá, fico fazendo um trabalho, uma ação. Aquela ação no final do mês me dá um salário, uma retribuição pelas minhas ações. Certo? Então o salário de quem peca, quem faz uma ação pecaminosa, o salário, o pagamento por uma ação pecaminosa é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá certo? Então, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Vamos repetir? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, se eu tenho pecados, por um pecado o salário é a morte, só vai acontecer a minha justificação se o sangue for derramado. Porque o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há perdão. Tudo bem? Então imagina que eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar as pessoas, eu chego num lugar, converso com um, ajudo, dou cesta básica para todo mundo, vou no hospital, pago o hospital para todos os doentes, tá? Aí eu pergunto, por que eu não vou para o céu se eu ajudei todo mundo? Deus não gosta que ajude as pessoas? Deus gosta. E por que eu não vou para o céu? Se eu ajudei, Ele gosta. Mas dentro do versículo bíblico que eu falei agora, sem derramar o sangue, não há perdão de pecados. Qual foi o sangue que foi derramado a meu favor? Então eu ajudei as pessoas, Deus se agradou que eu ajudei. Deus se agrada que eu visite os presos, os órfãos, que eu faça obras. Deus pode gostar.
Mas isso perdoa meus pecados? Não. E sem perdão de pecados eu entro no céu? Então tem que ter um sangue que foi derramado. Ou é o meu que vai ser derramado, ou alguém que morreu no meu lugar. Se eu recebo o sangue de Jesus, eu estou justificado. Sem o derramamento do sangue deles, não haveria remissão de pecados. Por quê? Porque a Bíblia fala que se não houver derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Alguém tem que pagar com o sangue pela ação do pecado. Mas por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é o derramamento de sangue. Tá ok? Ok? Preparado para pegar desafios aí? Quer dizer, quanto mais o processo de santificação, quem não está dentro do processo de santificação, por mais que faça boas obras, através de seus pecados, ele vai cada vez mais se distanciando do ideal de Deus, né? É porque ele acredita que as obras estão aproximando ele de Deus, mas ele está se afastando. Porque ele continua pecando. Ele continua pecando. Certo. Então, aceita Jesus, entra no processo. Esse processo tem que acontecer. Até porque dar uma coisa material para uma pessoa é a base primeira. Dar uma hora do seu tempo, ouvindo todas as suas clamores, está num grau ainda muito mais superior do que dar uma cesta básica. Na verdade, eu dei uma cesta básica, eu estou suprindo a necessidade básica, eu não estou sendo nem um pouco cristão fazendo isso. Só te dei só. Eu não dei meu tempo, minha atenção, meu carinho. Tudo bem?